Boa noite a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui hoje para o webinar da Tharita de Souza, a música nos nossos tempos. E em breve nós daremos início. Peço que aguardem mais um pouquinho. Estão todos no lugar certo e só precisamos aguardar mais um pouquinho. Se alguém quiser, pode usar o chat para fazer alguma pergunta, para colocar o seu nome, dizer de onde vem. Assim teremos esse registro também. Então, só mais alguns minutinhos para darmos início. Obrigada. Boa noite a todos. Em breve daremos início ao webinar com a Tharita de Souza. A música nas nossas vidas é o tema de hoje e chegando 7 horas nós iniciaremos. Estão todos no lugar certo, só precisamos esperar mais um pouquinho. Obrigada.
Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui nessa noite de terça-feira para mais um evento da Faculdade Rudolf Steiner, o webinar da Tharita de Souza, A Música em Nossas Vidas. Ela em breve vai dar início e eu gostaria de dar especial boas-vindas às pessoas que vêm de longe, não vêm de longe, mas podem nos assistir de longe, que estão aqui presentes. Tem pessoas da Bahia, de outros estados, de outras cidades, do nosso estado de São Paulo, e eu agradeço a presença de vocês. Existe um chat onde vocês podem escrever, ele fica ali em cima do lado direito, vocês podem fazer perguntas, podem escrever, fazer colocações, inclusive a professora Tharita vai incentivar essa prática logo mais, vocês vão ver. Então, um bom evento, aproveitem, e agora é com a Tharita. Boa noite, boa noite a todas, bem-vindos, tá? Bem-vindas. Eu gostaria de agradecer a presença de cada uma e de cada um aqui hoje e gostaria de agradecer à Faculdade Rudolf Steiner pela possibilidade desse encontro, um encontro muito especial, dessa série de webinar, né, que vem acontecendo toda semana. E eu gostaria de começar o encontro de hoje de uma maneira um pouco diferente. Da minha janela vejo uma parte da minha cidade, outra janela são outras partes da realidade. O mundo de fora é agora aquele que cabe na minha janela. O mundo de dentro se expande, se espalha igual aquarela. Juntas as janelas são panoramas de uma paisagem. Até onde vai meu olho? No seu está a continuidade. O mundo de fora é agora aquele que une as várias janelas. O mundo de dentro
ou acolhe o que os outros nos trazem por Essa música chama-se Janelas. Ela foi feita, ela não tem nem um mês ainda, né? Eu acho que é a minha música mais nova. E ela foi feita de uma maneira muito gostosa, muito linda, que eu fiz aqui de casa, né? Pensando nessa paisagem, desse pedacinho de paisagem que eu vejo, e quais são as paisagens que vocês veem da casa de vocês, e que se a gente junta essas janelas todas, a gente pode ter uma visão de um todo. E aí eu convidei as pessoas a me mandarem janelas, eu recebi janelas do mundo todo, foram mais de 200 janelas, e cada janela que chegava era uma alegria para mim, porque ela vinha também com uma história, né? Ela vinha com alguma coisa da pessoa que fez aquela foto, né, e que pensou nesse projeto. E, enfim, depois vocês podem ver o vídeo, tá no Facebook, no YouTube, mas eu gostaria de começar com essa janela, com a minha janela, né? E eu acho que o que eu tenho de melhor também para oferecer é a música. O primeiro grande desafio de quem vai dar uma aula online, ou vai dar uma aula, ou vai fazer uma palestra, como essa que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, é o silêncio. Porque aquela cadeira que mexe, aquela página de livro que mexe, aquela caneta que cai no chão, aquela porta que fecha, alguém que espirra, tudo isso, ele dá a sensação no professor de vida, né? Dessa sensação calorosa, quentinha, né? Essa sensação de pertencimento, essa sensação de que estou sendo ouvido. E quando a gente está numa situação online, a gente se sente muito sozinho, tem uma sensação de solidão, por mais que eu sei que vocês estão aí, muito obrigada por estarem, né? Mas essa sensação que o silêncio provoca é uma sensação de solidão, e isso é um grande desafio, né? Agora, se a gente for pensar que a música não existe sem o silêncio, a gente pode começar a pensar isso de maneira diferente também, um ritmo. O ritmo é a união de dois opostos, eu tenho som e eu tenho silêncio. E esses dois opostos, eles fazem possível o ritmo, eles se tornam possível como música também. Então, essa voz minha que está saindo aqui da minha casa e passando pelo computador e chegando até vocês, é uma ponte, né? Como diz a doutora Renata Gélamo, a voz é o toque possível. Então, essa voz entra no ouvido de vocês, mexe esses cíliozinhos dentro do ouvido, né? Ela passa uma informação para o cérebro e chega, o que eu quero falar para vocês. Chega como mensagem e chega como som. A nossa voz carrega essas duas correntes. Ela carrega uma mensagem, uma ideia, um conceito, e ela carrega também uma musicalidade. E essa musicalidade, ela traz o sentimento, ela está carregada de sentido também, né? Então, a gente pode pensar essa voz como ponte, como toque possível em todas as nossas conversas também, né? Por mais doído que seja, muitas vezes, a gente só poder ver pessoas queridas através de telinhas de celular e computador, né? Então, esse é um grande desafio. Eu tenho um grande privilégio na minha vida de ser educadora por já 20 anos. Né? E nesse período longo de 2 décadas, eu pude ver transformações muito interessantes, e eu vou contar uma delas para vocês. Há 20 anos atrás, se eu perguntasse numa sala de aula com crianças, quantas pessoas, quantos alunos tinham pais músicos, ou pais que tocavam em casa, não precisava nem ser músico, mas que tocava algum instrumento, né, ou uma avó, um tio, mais da metade da sala levantaria a mão. Se eu fizesse a mesma pergunta hoje, umas 3 pessoas, 4 pessoas vão levantar a mão. Isso diz muita coisa, né? Isso diz que a nossa relação com a música e com o mundo sonoro foi se transformando, está se transformando rapidamente nesses 3 meses de quarentena, quase, né? Se transformou mais rápido ainda, né? E por que isso acontece? Tem vários fatores, né? Claro que a gente acompanha o movimento de terceirização, né? Então, a gente tem essa coisa de música, não, eu não faço, o outro que faz, o músico que faz, né? A gente tem uma parte disso. E a gente tem uma parte fundamental, que é a nossa compreensão sobre o que é música. O que é música?
né? Cada um de nós tem uma visão do que é música, é igual a música da janela. A minha paisagem, ela tem um pedacinho da cidade de São Paulo. Mas eu não sei como que é a cidade de São Paulo se eu não vou viajar, se eu não vou passear, se eu não vou para as outras regiões, né? E à medida que eu vou me deslocando, deslocamento é uma palavra muito importante para gente, deslocar, né? Então, se colocar em outros lugares, eu vou ampliando essa visão de música que eu tenho também. A criança pequenininha, ela brinca com esse mundo sonoro, ela fica feliz, ela descobre esses sons, ela interage com esses sons, e esses sons dão alegria, né? A gente, cada vez mais que vai crescendo, a gente vai colocando mais julgamento, e a gente vai fechando o nosso conceito de música. Então, a música, quem toca sonatas de Beethoven. Eu não toco sonatas de Beethoven, logo eu não faço música. Cantor é a Maria Bethânia. Minha voz não é igual a Maria Bethânia, logo não sou cantora. Né? Então, a gente vai se travando, a gente vai se equiparando a padrões e a modelos, né? E vai se fechando nesse conceito. E a gente deixa de pensar nesse mundo sonoro que nos rodeia. A nossa fala é uma música, o nosso caminhar é uma música. Quando a gente pega um nenenzinho que está chorando e começa a ninar, ele cantar, a gente está fazendo música. Né? Quando a gente está com os amigos numa roda de samba, de choro, batucando lá na mesa, a gente está fazendo música. Nosso diálogo inteiro ele é uma música improvisada, você não pensa em tudo que você vai falar, né? É um grande improviso, né? Então, essa nossa musicalidade é uma coisa que a gente pensa muito pouco sobre ela, e a gente acaba colocando a música na mão de outros e como uma coisa especial. Bom, vamos pensar o seguinte, o que a gente faz com uma coisa especial? Com uma roupa especial, a gente deixa no armário lá guardada. Às vezes a gente chega a nem usar, a gente perde aquela roupa. Né? A prataria da bisavó, tá lá guardada no armário, de vez em quando você abre, não é nem para usar não, é para tirar, para limpar a prata, deixar brilhando, e fica coisas especiais, ficam lá, né? E só que a gente precisa entender que a música ela não é essa coisa especial, ela é uma coisa essencial, né? Ela não é a cereja do bolo que eu posso tirar se não tenho cereja, mas ela é a farinha. Para quem não come glúten, ela é a aveia do bolo, né? Então ela é a sustância. E esse pensar sobre a música, ele vai se transformando ao longo das eras, das épocas, né, também. E a gente vai ver um pouquinho hoje. Agora, para não ficar só eu falando também, me sentindo tão sozinha, eu vou pedir a contribuição de vocês. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês escrevessem no chat a resposta. Pode escrever mais de uma resposta, tá? Então, a pergunta é a seguinte: qual que é a função da música? Para que serve música? Pode pensar um pouquinho, escrever e a gente vai ler todas essas respostas, tá? Podem escrever. Vocês estão quietinhos. Para que ela serve? Ah, harmonizar, deleite, para viver na terra, para comunicar ideias, para divertir. Bonita essa palavra, deleite, né? Para nos expressarmos, para curar, para comunicar, curar, curar, curar. Conexão, comunicar uma mensagem. Música é estarmos em contato plenamente com o nosso ser musical inerente, para nos comunicarmos, para alimentar a alma, conectar com outros âmbitos anímicos e espirituais, doar algo valioso, expressar sentimentos. Música serve para a gente se lembrar que música é o que a gente ouve como música. Gostei. Função social, para expressar aquilo que merece mais ritmo e melodias.
para nos afinar, para nos conectar com o espiritual, para expressar, para curar. A música é um caminho de manifestação de vida, para preencher nossa alma, para sentir e viajar em nós mesmos. Música é como ar, entra em nós. Expressar tudo aquilo que não cabe em palavras. Serve para sensibilizar a si e aos outros, para aprender a ouvir a si e aos outros. Nos transportar. Nossa comunicação primária. Música serve para lembrarmos que a vibração é real. Para construir pontes. Pontes está parecendo bem essa palavra, né? A música está em tudo, embora nossos ouvidos não possam captar as mais sutis sinfonias do universo. Relaxa, alegra, tem o poder de mudar nossas emoções, para sentir e viajar em nós mesmos. Olha só, gente, quanta coisa! E se a gente ficasse aqui mais uns 2 minutinhos, a gente ia ter uma quantidade enorme de funções da música. Olha só quanta coisa que está aparecendo, que coisa mais linda. Muito obrigada por compartilharem. Para lavar a louça. Obrigada, Nina. Adorei. Para sentir, né? Então, olha só, quanta coisa tem. Eu fiz aqui um quadrinho que eu vou compartilhar com vocês. Se a gente estivesse numa aula presencial, aqui, todas essas palavras que vocês escreveram, eu ia colocar numa grande lousa. Como não dá tempo para a gente melhorar aqui a nossa conexão, eu usei uma lousa de uma sala de aula do curso da graduação da faculdade, que tem algumas palavras aqui, e muitas dessas palavras apareceram também nos relatos de vocês, né? Então, a gente tem aqui ritual, elo com o divino, elo com a natureza, elo com o humano, conectar, agregar, comunicar, expressar, agradecer, emocionar, enaltecer, educar, é cultura, memória, é identidade, acalmar, agitar, compartilhar, protestar, curar, incomodar. Eu gostei quando apareceu essa palavra na aula. Companhia, né? História, entretenimento, para transcender, comercializar, indústria, né? Sim, eu vendo a minha música. Alegrar, emocionar e a arte. Né? Olha só quanta função que tem, né? Se a gente pensar, a gente pensou o quê? 5 minutinhos e a gente chega em tantas coisas bonitas, né? Eu vou mudar aqui o quadro, é o mesmo quadro, eu só coloquei de vermelho a primeira coluna. Por quê? Porque essas palavras que estão em vermelho são funções da música que estão com o ser humano desde a pré-história. Então, é o ritual, é o elo com o divino, é o elo com a natureza, esse elo com o humano, conectar, agregar, comunicar, expressar, agradecer e emocionar. Então, essa música, né, como essa expressão, né, a gente falou, vocês falaram muito, né, conexão, expressão, né, então são vários âmbitos de conexão. Vou voltar um pouquinho para mim aqui. Isso. E se a gente for pensar também na pré-história, fazer essa viagem interior, né? O que eram esses sons que rodeavam essa pré-história, né? Então, o ouvido, ele tinha que ser muito bem desenvolvido. Eu tinha que ser capaz de entender esses sons, de saber se um animal estava perto ou estava longe, se a chuva estava chegando, né? Então, era um instrumento de sobrevivência, né? Muito importante. Como que está a nossa relação com os sons que estão à nossa volta? Será que esses sons estão chegando mais ou menos para a gente? Será que o ruído está incomodando mais ou menos? Né? Será que a gente está percebendo esses sons? E esses sons que vêm da rua, né? Como que a gente percebe esses sons também, já que a gente está tão dentro de casa? E a voz do outro, dos outros que estão em casa também, como que nos chega? Como a gente percebe isso? A gente está ouvindo mais música ou a gente está buscando mais silêncio? Né? E a gente vê que a gente está as duas coisas ao mesmo tempo, assim como a música, né? As polaridades. Bom, eu estava falando também que esses sentidos da música, eles vão transformando ao longo das eras e ao longo das épocas. A professora Teca Alencar de Brito chama, né, isso de ideias de música. Eu acho isso muito bonito, ideias sobre música. Né? Então, a organização sonora a gente chama de música. Qualquer organização sonora a gente pode chamar de música. E essa organização sonora, ela depende de uma série de fatores.
geográficos, históricos, sociais, culturais, né? E elas se transformam ao longo das eras e das épocas também. E aí, eu gostaria até de ler uma frase muito bonita da Teca também, que ela fala sobre essa ideia de música, né? Que escutar, produzir e significar música é fundamentar-se em uma imagem de mundo. Cada ideia de música é ideia de mundo. Mundo que emerge e se transforma em ideias de música que emergem e se transformam. Que a consciência emergente de cada ser transforma. Que a consciência de cada povo, em cada espaço-tempo, transforma. Então, o que a gente pensava, o que a humanidade pensava sobre música era muito diferente lá na pré-história, né? A gente não podia nem chamar como música, não tinha essa coisa estética, arte, era um ato coletivo, né? Não tinha autor, não tinha autoria, né? E a música era dança, era música, era tudo junto, não tinha uma separação, né? Mas a compreensão do humano era diferente sobre esses sons também, né? Eu não vou dar uma aula de história, porque o nosso tema não é o objetivo, mas é uma aula muito gostosa, né, da gente pensar sobre essa expressão humana, artística, né, no decorrer das épocas. Mas eu vou pontuar algumas coisas para a gente pensar e abrir a discussão para hoje em dia, né? Por exemplo, nas civilizações antigas, a música era tida como algo muito especial. O músico era aquela pessoa que tinha aquele elo de conexão com algo que era divino, com algo espiritual, né? E as pessoas, elas compreendiam essa importância do músico. Tanto é, se a gente olhar uma pirâmide social, muitas vezes os músicos estão lá em cima, junto com os reis, sacerdotes, né? Eles estão lá. Então, eles tinham uma importância muito grande na sociedade, bem diferente de hoje em dia, né? Se a gente for sempre traçar esse paralelo, né? E a gente pode até andar um pouquinho mais nessa linha do tempo e a gente vai chegar na Grécia. E na Grécia, a gente tem algumas coisas muito, muito importantes, né, para a gente poder falar um pouquinho aqui. Eu acho que uma delas, muito importante, é que a música entra na educação. Né, a música é disciplina das escolas, então eu tenho como disciplina a música, a filosofia e a educação física, né? Então, o ser humano completo, ele precisava passar por uma formação musical. E é claro que eu vou ter a formação do teatro, a formação de um público, a separação público e artistas, né? Mas eu tenho uma plateia que ela é consciente daquela música que é feita, porque ela passou por uma musicalização, né? Então eu tenho mais consciência sobre aquele musical. E a música, ela dizia sobre mais coisas, sobre muito mais coisas. Ela não era só uma música para eu me divertir, para eu ouvir, mas ela passava uma mensagem. Às vezes era um ideal moral, um ideal ético, uma mensagem de coragem, né? Então eu não podia tocar uma música da coragem num dia de uma festa, né? A menos que eu quisesse trabalhar com essa questão da coragem. E as pessoas reconheciam isso. Elas reconheciam esses outros sentidos do musical também. Hoje em dia, a gente perdeu essa consciência plena, porém, a gente reconhece isso. Quando começa a tocar uma música, a gente sente alguma coisa diferente dentro da gente. A gente sabe que a música calma, que a música transforma, que a música traz alegria, às vezes traz tristeza, né? Ou seja, a gente sabe que alguma coisa ali acontece, por mais que a gente não saiba exatamente o que é. Né? E antes tinha assim uma consciência um pouquinho maior, né, desse elemento musical. Tá bem, muito bom. Tá tudo bem? Por enquanto? Tá, eu vou seguir então um pouquinho aqui. Eu não vou dar uma pulada aqui nos momentos históricos para a gente vir aqui um pouquinho para os dias de hoje, né? E eu queria que a gente fizesse um exercício da gente imaginar a nossa relação com a música num tempo que não tem internet, num tempo que não tem televisão, que não tem rádio e que não tem sistemas de gravação. Então, se eu quisesse ouvir uma música, eu tinha que eu mesmo fazer a música,
né? Não podia, não tinha outra maneira, ou ir na casa de alguém que fazia música, ou assistir um concerto, alguma coisa nesse sentido, né? Então, essa relação com a música, ela estava muito mais dentro de casa. Essa coisa que eu contei, né, que eu comecei o discurso falando dessa terceirização da música que sai um pouco de dentro de casa, é um fenômeno muito urbano, né? É bom a gente falar isso. E porque se a gente caminha, né, já até para as periferias e a gente caminha para os interiores, né, a gente tem uma vivência musical muito diferente. A gente tem a música muito mais dentro de casa, né? A gente tem um contato com a música maior. Imagina as manifestações folclóricas, né, populares, né? Quanto que não tem de festa de música e como isso é passado de tradição por tradição pelos familiares, de herança, né? Então, o que eu posso oferecer é essa música, né? E essas festas, então, os ciclos de festas, São Divino, São João, todos os reisados natalinos, né? Então, como isso é rico, né? E como espera-se esse momento musical e essa vida, né? Então, também só fechar um pouco esse parênteses, né? Porque esse fenômeno é bem urbano, né? Então, voltando um pouquinho assim, então o que não tem televisão, não tem rádio, como eu me relacionava com isso, né? A gente tem que fazer sempre esse exercício, né? Como a música era muito, muito presente. No século XX, olha que eu fiz um grande salto nessa história toda aqui. No século XX, a gente tem começa a aparecer, né? Até antes um pouco, os sistemas de gravação, né? Aí começa vai aparecer o rádio, né? E essa percepção, o jeito que a gente escuta música, que a gente consome, vamos assim dizer, música, ele se transforma bastante. Né? E no século XX acontecem coisas também muito incríveis, porque música, organização de som. Né, organização de som que depende de cada época, né, ela se expressa de maneiras diferentes em cada uma dessas épocas, né, e aí a gente tem uma construção de pensamento ocidental, e que no século XX é um pouco questionada, mas por que isso é música? Né? Será que essa canetinha nesse copo não pode ser música também? Será que um som de um helicóptero não pode ser música? Será que eu não posso fazer um concerto para baldes de água? Será que uma partitura musical ela tem que sempre ter bolinhas? Ou ela pode ser diferente? Ela pode ser uma aquarela, né? E aí começou um movimento de experimentação sonora, né? E que também vinha junto com esse avanço dessas novas tecnologias, né? Então eu vou usar também sons gravados, eu vou experimentar esses sons, eu vou mesclar esses sons naturais com esses sons processados, né? E eu vou brincar um pouco, né? Assim como a criança também faz com esse mundo sonoro, né? E até é interessante a gente fazer esse paralelo com a criança, que ela tem uma alegria tão grande de descobrir esses sons, da mesma maneira que ela tem uma alegria de desenhar alguma coisa. Então, ela faz aquelas garatujas, aqueles rabisquinhos dela, e elas apresentam assim pra gente, e falam, olha, mamãe, que lindo, eu fiz você. E aí você olha para o desenho e fala, ai, filha, que lindo. Só que ela tá lá batucando nas panelas, o que você faz? Para, pelo amor de Deus! Né? Porque, claro, o som ele tem essa coisa que incomoda, mas ao mesmo tempo é uma expressão dela ali, é uma descoberta com aquele mundo sonoro também, né? E assim como tem essa pesquisa desses músicos do século XX que falaram, poxa, peraí, vamos fazer diferente, né? E a gente tem músicos que fazem concertos para violinos e helicópteros, que descem em estádio e que fazem esses sons, né, enfim, John Cage, por exemplo, Stockhausen, enfim, uma série de músicos que fazem experiências. E se eu mudar aqui esse sistema que a gente demorou séculos para construir, o sistema tonal, o famoso Dó maior, né? Então a música é construída numa tonalidade, a gente não precisa entender nada disso, mas ela é feita em Dó, por exemplo, e aí ela tem uma hierarquia de sons que foi construída ao longo desses séculos. Os sons não são todos iguais. E se eu fizer uma música que os sons tenham a mesma importância? Que aparecem o mesmo número de vezes e que eles são iguais e que não tem mais hierarquia sonora. Como que vai soar isso? Foi a pergunta que Schoenberg fez quando ele criou um sistema novo, que é o sistema dodecafônico, em que todos os 12 sons, né, eles aparecem de maneira igual, por exemplo.
né? Então, é só para a gente experimentar um pouquinho aqui. Eu vou também compartilhar com vocês aqui uma tela de uma partitura. Olha só, essa aqui é uma partitura do século XX. E é muito legal porque ela parece até um quadro, né? Muitas vezes lembra até Kandinsky nas formas e nos desenhos, né? Aqui eu tenho uma outra partitura, olha só que interessante. Isso. Bom, e também no âmbito da música, né, da música, do pensamento sobre música, tem também uma diferença que é muito importante a gente entender, né? Com o que a gente tinha em educação musical, né? A gente tinha uma música, né, ensinada em conservatório, que era voltada para ensinar músicos, né? Então, eu vou ensinar músicos a serem instrumentistas, virtuosos, cantores e virtuosos, né? No século XX, uma corrente de filósofos e educadores começa a pensar que a educação musical, né, com o intuito de formar seres humanos, né? Então, se a gente for lembrar lá da Grécia, né, o que era esse objetivo da música, né, lá na Grécia, de formar um ser humano completo, né, não seria completo se não tivesse música, né? O que seria essa educação musical que englobasse também música, né, que pensasse sobre a música na formação de um ser humano e não na formação de um músico específico. E apareceram diversas correntes, né? E isso foi muito interessante, porque isso abriu novos caminhos. E muitas dessas correntes também estavam ligadas a essas experimentações musicais do século XX. Por que não também ensinar, né, desde cedo as crianças a experimentar, a improvisar, a criar com os objetos sonoros que estão à nossa volta, né? Por que a gente precisa sempre, a educação musical precisa ser a partir de notas, ela não pode ser a partir da experiência. Puxa, é tão mais rico quando eu parto da experiência e depois eu aprendo, né, a linguagem, né? Depois eu aprendo a ler, né? Eu primeiro aprendo a falar, né? Então, assim, já é mais orgânico para a gente, de qualquer maneira. E na música ter esse mesmo pensamento. Então, primeiro eu preciso me expressar, né? E depois eu vou aprender a ler, né? Então, é muito interessante esse movimento e que isso muda também a relação que a gente tem com a música, né? E também, se a gente for ver aqui no Brasil, tem vários movimentos também, seria um outro webinar falar sobre a educação musical e até o meu tema do meu mestrado, a pedagogia Waldorf, a música na pedagogia Waldorf. Mas eu só quero chamar a atenção para algumas pequenas coisas, né? No Brasil, a gente tem movimentos muito importantes da educação musical e que são transformadores também. Eu cito o movimento que Villa Lobos fez na década de 1930, né, de incluir música nas escolas, né? Então, isso foi um movimento muito importante do canto orfeônico, né? Claro que não teve uma adesão grande, mas não foi totalmente em todos os territórios, tem uma série de coisas, mas tinha esse intuito da música estar nas escolas também, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? E agora a gente pode voltar para hoje mesmo, né? Então, qual que é a nossa relação com a música hoje, nesse momento da quarentena? Como a gente tem consumido, como essa música tem chegado até a gente? Eu escrevi algumas coisas para a gente conversar, e uma das coisas que eu percebo é que o nosso ouvido está sendo muito requisitado. Né? Então, essa coisa da comunicação, né? Então, eu tenho a comunicação, eu tenho o olho, porque eu posso me comunicar igual eu estou fazendo com vocês, computador, né? Ou celular, e o ouvido. Né? E eu perco um pouco os outros sentidos, eu perco o sentido do tato, perco o paladar, eu perco o olfato, né? Todos esses outros sentidos, e eu tenho um excesso desse visual e desse auditivo, né? O nosso ouvidinho está trabalhando bastante aqui, né? A gente tem ouvido muitas coisas e ele precisa trabalhar, porque na nossa comunicação é o sentido que nos resta, os sentidos, né? A visão e a audição. Então, é importante a gente notar e perceber isso. Muita gente sente cansaço, né? Fica no dia muito mais cansado do que antes,
né? Muitas pessoas também relatam desencontros na comunicação também, né? Então, porque essa comunicação ela não é completa, né? Ela não tem os outros sentidos também. Outra coisa que a gente está vendo muito forte é a conexão. Então, a música tem sempre esse papel da conexão e como a gente se conecta por essa música. Então, tem uma live que está acontecendo, a gente marca com os nossos amigos de ver todo mundo aquela live, de estar todo mundo naquele momento fazendo a mesma coisa. E outra coisa muito gostosa é de você estar dentro da casa dos artistas, né? Então, você se sente acolhido de uma maneira diferente. Você está na casa do artista, o artista está ali com o violão dele, conversando com você, né? Parece que está você e ele, né? Que não tem 1 milhão de pessoas vendo. E aí você está no chat com seus amigos, né? Então, você está lá trocando uma ideia e ouvindo o som, né? Então, tem essa interação. Essa necessidade que a gente tem até de compartilhar mais. Então, eu ouvi uma música tão bonita, estou mandando para você de presente. Né? Então, eu estou compartilhando com você esse presente dessa música tão bonita que eu ouvi, que isso me fez muito bem, porque eu não estava tão bem, estava me sentindo sozinho, e aí eu ouvi essa música, e essa música me fez bem, eu quero compartilhar ela. Né? E a produção dos artistas, que está muito grande nesse período também, né? Até por sobrevivência. Né? Porque quando você tem a música como companheira, né? Então você pode fazer essa música e essa música vai chegar nas pessoas e isso vai fazer bem para as pessoas, faz bem para a gente também, né? É uma troca, é um presente, né? Então tem essa produção musical que é muito grande também, as cenas bonitas que a gente vê dos músicos compartilhando a música na janela, né? E então isso também é muito bonito da gente ver, né? Emocionante da gente ver esse encontro que é possível através das sacadas, né? E todas as maneiras de janelas possíveis que a gente está inventando, né? Então, essas músicas que são compartilhadas, cada um grava da sua casa e depois junta, né? Então esses jeitos de fazer música também que eu acho que é muito importante. E aqui eu queria também chamar a atenção para uma coisa que é muito importante também para a gente atentar, né? Que sim, a gente recebe essa música com muito carinho, muito amor, a gente aplaude os músicos, mas a gente precisa também se certificar se eles têm o que comer, porque a gente está passando por uma situação muito difícil, né? Os músicos não têm trabalho, todos os shows foram cancelados, aulas canceladas, né? Então eu chamo a atenção um pouco para a gente ter essa percepção que a música está fazendo tão bem para a gente, a música está sendo nossa companheira tão grande nesse período tão difícil, né? E como que está a vida do músico, né? Como que ele está sobrevivendo a tudo isso, né? E como que eu posso ajudar? Então, né, será que eu posso contribuir com essa live? Esses R$30 que é o preço da live, nossa, de repente aquele dinheiro que o músico vai ter de entrada, né? Ou o professor de instrumento, talvez, né? Que a gente pensa sempre em cancelar as aulas todas, né? Mas aquela aula de música que vai fazer tão bem para você e que de repente é a única fonte de renda do professor também de música, né? Então a gente precisa pensar também no outro lado, no lado de quem produz, e não só o músico, mas o iluminador, né? O produtor, enfim, toda essa cadeia de músicos. E tem várias maneiras da gente poder contribuir, tá, nesse movimento também, né? Isso é uma coisa muito importante. Isso sim. Eu tô com medo com o tempo, então eu fico toda hora olhando no tempo para ver também até onde que eu posso ir, até mais onde eu posso ir. Mas a gente também, depois eu queria ouvir de vocês e saber se vocês têm também perguntas para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, voltando para aquele gancho lá do começo, né, que eu estava falando sobre organização de sons, que a gente chama de música, o que, na verdade, faz com que a gente chame de música, o que organiza esses sons, é a consciência humana, é o humano. Né? Então, a música ela faz tão bem para a gente porque ela é produção, produto, expressão humana. E quando a gente ouve uma música, a gente se reconhece como humano, a gente se reconstrói naquilo. Né? Isso faz tão bem para a gente. Né? E essa música também desenvolve as qualidades humanas. Né? Essa música ela desenvolve esses atributos fundamentais para a gente viver em sociedade. E o que são esses atributos, né? Admiração, devoção,
força de vontade, força de realização. Que é maior força de vontade do que aprender a tocar um violino? Quanto que você precisa se dedicar naquele instrumento, né? E você lá, dia após dia, um treino olímpico, praticamente, né? Para você superar as dificuldades técnicas e todas as outras dificuldades, e você aprender aquele instrumento e você produzir uma coisa bela. Porque o resultado da música é a beleza, né? Então, além de tudo, ela te traz esse poder da admiração e que você pode presentear as pessoas e pode presentear você mesmo com o resultado do seu esforço próprio, né? Então, ela desenvolve o potencial criativo, desenvolve escuta, isso que é um dos bens mais preciosos do dia de hoje, saber escutar, saber ouvir, né? E a música desenvolve muito bem isso, né? O ritmo interno, coerência de discurso, delicadeza, intensidade de sentimento, né? Se a música provoca sentimentos na gente, a gente saber tocar, a gente sabe provocar sentimentos também, né? A gente controla também um pouquinho isso, né? Eu posso me emocionar, posso tocar, posso sentir, né? Essa troca que acontece também. E quer um exercício mais bonito de democracia do que um canto coral? Olha só, né? Então, no canto coral eu tenho vozes diferentes, cada voz canta a sua melodia, uma melodia muito diferente, e eu tenho que saber ouvir o diferente, porque eu sei que é junto o meu com o diferente, eu estou fazendo a mesma música. Olha que lindo, eu posso fazer uma mesma música cantando coisas completamente diferentes. Olha que coisa mais linda. Né? E é por isso que a gente canta, né? E é por isso que a gente canta, por exemplo, numa escola Waldorf. É por isso que tem um canto coral numa escola Waldorf, por exemplo. Né? A escola Waldorf, só abrindo esse pequeno parênteses, ela tem aula de música do maternal até a pós-graduação. E essa coisa do canto, do cantar, o exercício do coletivo, né? É o que é mais importante no canto. Não é a apresentação final que junta todo mundo, que é emocionante, que coisa mais linda. O objetivo não é esse, né? O objetivo é esse exercício do coletivo, e são todas essas qualidades que eu só listei algumas, porque tem muitas outras, e que a gente trabalha diariamente nessa conquista da sua voz própria, né? E na conquista do saber ouvir o outro também. Né? Então, isso que é uma coisa muito bonita. E aí, a gente resgata também a admiração, né? A gente resgata a cultura, a gente resgata a identidade, a nossa identidade. E se a gente for pensar aqui também esse elo com as artes, né? A gente se conecta com as outras artes também, a gente se conecta com o humano, a gente se conecta com a natureza. E o Brasil é uma maravilha, o Brasil é tão rico, o Brasil é tão bonito, né? A nossa música, a nossa cultura, eu acho que é um dos nossos bens mais preciosos. Então, a gente tem que olhar para isso com muito amor e com muito carinho. E a gente precisa olhar para essa relação que a gente tem com esse mundo sonoro, a gente precisa fazer as pazes com ele, né? Assim, com essa coisa de não faço música, não sou capaz, mas sim, a minha expressão sonora também é música, né? E eu vou lidar e vou relacionar com ela também. E eu vou valorizar, né, essa cultura e essa nossa identidade brasileira que é tão bonita, né? Então, escutem muita música, tem várias coisas acontecendo na internet, tem as lives que estão acontecendo, tem programas bonitos. Eu sugiro uma série linda que a cantora Mônica Salmazo está fazendo, que chama Ó de Casas. Todos os dias, ela chama alguém, né, e produz um vídeo junto com essa pessoa. Todos os dias são muitos vídeos, às vezes tem mais de um por dia, né? Ela faz isso com o maior carinho, né? Outros artistas também estão fazendo isso. A Vanessa Moreno, por exemplo, tem uma produção muito grande desses vídeos compartilhados também, o André Memari, o Kainan Cavalcante, né? Então, são músicos que estão produzindo muita música, né? E estão ganhando alguma coisa com isso? Não. Né? Então, também a gente precisa ter um pouco esse olhar, né? Algumas entidades estão começando a promover lives que são pagas, né? Como o Sesc, por exemplo, tem feito uma série de shows, e isso também ajuda o artista, né? Mas a grande maioria não, né? E aqui eu faço uma outra pergunta.
estou chegando ao fim, porque tem as respostas, não posso esquecer disso. A pergunta é a seguinte: será que a gente tem liberdade pelo nosso gosto musical? Será que a gente realmente escolhe o que a gente gosta e o que a gente ouve? Né? Eu faço essa pergunta porque para uma música tocar no rádio, se não for a Rádio USP, se não for a Rádio Cultura ou a Brasil Atual, eu preciso pagar para essa música estar no rádio, né? E eu preciso pagar muito dinheiro para essa música tocar na rádio, né? Para essa música, mas tem internet, ela é democrática. Não, eu coloco uma música na internet e eu tenho 4.000 amigos no Facebook. Mas desses 4.000 amigos, 30 vão interagir com essa música. Se eu quiser uma interação maior, eu tenho que pagar as interações. Então, eu preciso pagar a interação. Se eu quiser 200 pessoas, 1.000 pessoas, e cada vez eu tenho que pagar mais por essa interação. O mesmo acontece com o Instagram e o YouTube também, né? Então, não é democrático. E para as pessoas terem contato com um artista, com um músico, com a potência de produção musical que a gente tem no Brasil no momento atual, a gente precisa procurar. E saber procurar na internet também é muito difícil, não é uma coisa fácil. Né? E a gente acaba gostando daquilo que toca no ônibus, aquilo que toca na academia, aquilo que a gente ouve, e acaba, quando a gente vê, a gente está cantando, não sabe nem por quê. E a gente gosta daquilo, né? Então, de novo a pergunta, a gente tem liberdade sobre as coisas que a gente gosta? Né? Até que ponto? Ou será que a gente pode pensar também mais sobre isso também? Thalita, onde que eu vou procurar? O que eu faço? Socorro! Enfim, não é, de fato, uma coisa muito fácil, né? Mas a gente pode sempre procurar, por exemplo, um artista que a gente gosta, ler a ficha técnica, né? Saber quem são os músicos que estão tocando junto, poder procurar os trabalhos dessas pessoas, né? Ficar muito esperto com essa produção independente. Se você tem um amigo que é músico, né? Que é músico, também procure o círculo de amizades deles, né? E exige um exercício maior da gente também, né? Para a gente poder ter acesso a todo esse potencial lindo que a gente tem. Bom, eu vou fazer uma pausa porque deve ter perguntas, né, meninas, que estão aqui. Eu tenho uma assessoria, gente, eu sou muito chique. Eu tenho perguntas aqui, então vamos lá. Nossa, eu acabei de ler uma mensagem de uma pessoa da Virgínia, que está em Portugal, que está em Lisboa. Que linda! Temos perguntas? Não estão... Vocês me falem. Só um minutinho, gente, que tem essa diferença entre chegar e chegar para mim também. Temos perguntas. Comentários, Thalita. Temos comentários? Isso. Tá, você quer ler algum comentário? O que eu identifiquei primeiro foi do Thiago Caetano, comentando sobre muito bom exemplo da aquarela. Eu tenho uma prima que tem TDAH e muita sensibilidade para música e dança. E um dia eu fiz uma experiência com ela. Coloquei uma música instrumental e ele, de olhos fechados, via as cores das vibrações de cada instrumento, como ondas se movimentando e bailando. Ah, que lindo! É muito forte a nossa conexão, né, entre o visual e o auditivo também, né? As músicas, elas conduzem a paisagens, da mesma maneira que paisagens conduzem a músicas também, né? Então, a gente tem muita interação entre esses dois âmbitos, né? Pois é, Thiago, né? A gente está sentindo falta. O Thiago falou que já está com saudades de contato físico, de toque, de abraço, né? Eu também estou morrendo de saudades de poder ver um show, de poder ver um concerto, e eu acho que isso vai demorar muito tempo, né, para acontecer de novo. Thalita? Sim? O Thiago aqui também pergunta, fala um pouco para nós sobre como a música pode ser utilizada para ensinar a aprender os diversos conteúdos, disciplinas escolares. Tá.
É uma pergunta, vou tentar ser breve aqui, né? Ela pode aparecer de várias maneiras, né? Eu acho que desenvolver a música ou a musicalidade em si, você vai desenvolver, na verdade, potências, como, por exemplo, a criatividade, né? Como o raciocínio, né? Então, são coisas que, ao trabalhar da música, você vai estar desenvolvendo também, e isso vai contribuir. Né? Agora, mais diretamente, eu posso acabar usando também do repertório vastíssimo que a gente tem, né, de canções que podem conversar ou dialogar com temas, aí depende da matéria, né? Então, se, por exemplo, eu vou falar sobre água, puxa, quanta coisa a gente tem sobre água, sobre as águas, né? Então, é um manancial de músicas e canções que a gente pode trabalhar com elas também, né? A música, a gente pode trabalhar, por exemplo, dentro da música, intensidades, se é forte, se é baixinho, o som e o silêncio. E a gente pode trabalhar esses opostos e esses ritmos também em sala de aula, né? Então, o desenvolver, se você se desenvolve musicalmente, você está desenvolvendo qualidades e características também para desenvolver em qualquer outro âmbito e qualquer outra matéria. Mas você pode dialogar com instrumentos, pequenos instrumentos que você pode construir junto com seus alunos, aí depende muito da aula também, né? Então, você está falando de geografia ou você está falando de botânica, vamos assim dizer. E aí você pode construir chocalhinhos com sementes e ver quais sementes fazem quais tipos de som. Então, você pode ter um diálogo entre essas coisas também, que eu acho que pode ser muito bonito, muito rico também, esse diálogo. Não sei se eu respondi tanto, mas tentei. Tharita, mais uma. O que muda no ensino da música na pedagogia Waldorf, além da vivência ser oferecida antes da parte teórica, no sentido pedagógico, mesmo como usar a escala pentatônica no primeiro setênio, por exemplo? Eu acho que a mudança fundamental é o pensamento sobre música, né? Que é, na pedagogia Waldorf, a música ela está colocada como uma coisa muito central. É a única matéria que tem desde o maternal até o 12º ano, canto, né? Então, quando você fala em música, você não está falando só em produzir uma música para os pais verem para uma apresentação final, ou porque tem que ter música, né? Mas eu estou pensando numa construção, assim como os educadores do século XX, né? Estão pensando na música integral, desse ser humano integral, para desenvolver esse ser humano, né? E quando você tem o tamanho dessa importância e você dimensiona isso, você lida com isso de maneira diferente, né? A música, ela fica natural, ela entra na sala de aula de maneira natural, né? Então, para você ser professor Waldorf, você vai fazer um curso, né? Você vai fazer a pedagogia e você vai fazer depois a pós-graduação, né? Em pedagogia Waldorf em específico na sua área. Você vai ter aulas de música, tanto na graduação no curso de pedagogia, como você vai ter aula na pós-graduação também, né? E você vai desenvolver atividades musicais, aprender a desenvolver esse musical, porque você vai saber da importância que é a música, e você vai saber que você está lidando não só com o intelectual, mas você está lidando com os 3 âmbitos e as 3 qualidades humanas. Você está lidando com o pensamento, você está lidando diretamente com o sentimento, e você está trabalhando a força de vontade, né? Então, a música, ela é muito valorizada, né? Então, o profissional de música, ele tem muito espaço de atuação, né? Você tem algumas aulas na semana, você tem cursos extras, orquestra, dependendo da escola, você tem orquestra, coral extra, né? Você tem um monte de atividades. As festas na escola, que são muitas nas escolas Waldorf, são todas feitas com música ao vivo e feita pelos alunos, né? Então, incentiva a comunidade escolar é incentivada a ouvir música e a fazer música em casa, né? E as crianças também a estudarem música, né? Então, eu acho que tem uma diferença de pensamento da estrutura da instituição escola como um todo, porque o professor de música, é claro que ele vai saber dessa importância e ele vai lidar com isso em sala de aula, seja onde for, né? Mas quando você não tem uma estrutura, você não tem um corpo docente que te apoia, fica muito difícil, né? É uma luta bem difícil mesmo da gente bancar. Tharita, tem mais uma aqui, mais duas. Neste momento de pandemia, qual você acha que é o ponto vital da atuação do professor de música? Olha, eu acho que é
primeiro, despertar essa audição, né? Todas essas coisas que eu falei, de talvez despertar esse som que estão à nossa volta, incentivar que o aluno faça mais música em casa, incentivar que a família também ajude esse aluno a fazer mais música em casa também, né? E esse contato com o professor, que eu acho que é muito importante, né? Mesmo na pandemia, mesmo sendo online, que a gente perde tanta coisa, a gente tem um problema de tecnologia muito sério na música. A gente não consegue tocar simultaneamente. Não tem como eu tocar e vocês cantarem junto comigo. Mas a gente está em grupos de estudos tentando desenvolver várias coisas, né? Dá para experimentar, né? Na turma de graduação de pedagogia, onde que eu dou aula, da Faculdade Rudolf Steiner, a gente fez uma experiência linda. Cada um pegou um objeto sonoro, uma coisa que fazia som, apresentou o seu objeto e a gente montou uma orquestra de objetos sonoros. Isso ficou muito bonito, né? Então, dá para fazer, e eu acho que essa função de conectar é uma função que preserva, você está naquele momento junto àquela sua aula de música, você está junto com aquelas pessoas, você está compartilhando aquela experiência com elas, né? E esse elo é muito importante, né? Manter a conexão, né? E tentar reforçar a conexão da melhor maneira que a gente pode também, né? Mais uma, Tharita. Você poderia explicar um pouco sobre como ocorreu a separação entre dança e música? Tem uma explicação? Eu acho que eu não saberia dizer exatamente, né, onde que começou a se dar essa separação das artes, né? Mas se a gente olhar até para a Grécia, como eu gosto sempre de estudar e de pensar sobre isso, tudo era muito junto, né? O teatro, que era o coral, que era a música, que era a dança, que era o movimento, então tudo acontecia muito junto, né? E com o processo depois com a decadência do Império Romano e com esse processo dos feudos, né, de se fecharem, e eu acho que isso já começa a ter uma coisa de que essa música então tem que ser puramente música, então eu vou tirar todos os elementos que remetem à euforia e à conexão e a outras coisas também. Então, eu vou deixar só o canto como elemento básico primordial, né? Então, eu acho que tem uma pista um pouco por aí também, né? Onde que ela se começa a separar, mas não se separa totalmente, porque na manifestação cultural não tem separação. Né? Num cavalo marinho, num boi, não tem separação. Você não pode falar a música junto com a dança, junto com o instrumento, junto com tudo, né? Então, acho que a separação ela se dá muito nessa corrente ocidental, né? E se a gente olhar para essas manifestações populares, ainda tudo é muito junto. Tharita, chegou mais uma. Você tem alguma dica para nós, professores de música, lidarmos com as crianças que são mais agitadas ou têm déficit de atenção e estão tendo aulas online nesta pandemia? Noto que o próprio professor de classe é uma grande distração. Isso eu acho que é um dos nossos grandes desafios também, né? Porque o que acontece? A gente tem uma sala muito grande, né? E muito diferente. Então, uma coisa que eu vejo que tá dando certo, eu sei que é difícil de fazer, mas eu tenho visto algumas escolas fazendo, é separar em grupos menores. Por mais que tenha uma aula menor, então, por exemplo, em vez de dar uma aula de 1 hora, eu vou dar uma aula de 20 minutos, 15 minutos, com um número menor de crianças, né? Então, isso pode ajudar nessa conexão e nesse foco também, né? Então, se eu consigo dar uma atenção individual, né? Se eu consigo ter esse retorno individual, né? E eu acho que daí a presença dos pais é muito importante também, né? Dando esse apoio, dando esse carinho, dando esse suporte, né? E também sentir, porque tem crianças que lidam até que bem com essa dinâmica e tem outras crianças que não, né? Então, uma colega minha que a criança não conseguia ficar na aula, acho que era hiperativa ou porque não conseguia ficar na frente do computador, e ela fez uma aula por telefone, ela ligou com chamada de áudio, não tinha o vídeo, tinha o áudio, e a professora, e eles cantavam juntos com o áudio. Então, isso foi uma coisa que teve uma conexão muito bonita, e que ela conseguiu trabalhar a música de alguma maneira, né? Então, eu acho que reduzir também esse número de participantes pode ser um caminho, né? E tentar dar um pouquinho de atenção individual também. Tharita, a Luana
me corrigiu, foi ela que fez a última pergunta, não era PC de professor de classe, mas era PC de computador. Então, ela quis dizer que o computador é uma grande distração, né? Ah, tá. Mas eu acho que você comentou isso. E aqui também tem a Patrícia, ela pergunta como podemos treinar nossa voz em casa, junto com as crianças. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante que a gente pode fazer, que eu estou sugerindo isso para as minhas colegas fazerem também, que é muito legal, que é a gente tentar resgatar um pouco canções que eram da nossa infância, né? E tentar cantar um pouquinho com elas, trabalhar isso a partir de memórias. Olha, a sua avó cantava essa música, ou até ligar para a avó e perguntar, avó, que música que você cantava quando você era criança? Né? Então, criar um pouquinho esse elo, né? Esse sentido com a sua própria história, né? Então, essa música que eu cantava, né? Eu tive uma grande sorte, porque minha mãe toca e canta, então eu passei a minha infância inteira tocando e cantando junto com a minha mãe, né? Ouvindo a minha mãe tocar, né? Então, isso faz muita diferença, né? Porque isso traz, quando eu escuto a minha mãe cantando, eu sei que ela está lá, né? Então, isso é uma coisa que acalma também, né? Isso é uma coisa muito legal. Mas, de prática, eu acho que é resgatar um pouquinho aquilo que te traz alegria. Porque, às vezes, a gente fica pensando também muito, o que é certo para criança, o que não é certo, o que tem que fazer. Mas não é música pentatônica, mas não é isso, mas não é assim. Não pensa assim. Pensa naquela música que você mais gosta, porque isso vai ser verdadeiro para você, né? Isso vai ter uma verdade. E aí você começa a partir da verdade, trabalhar com aquela música que te diz alguma coisa que você gosta e que te faz um carinho. E não que você vai buscar alguma coisa estranha para tentar lidar com aquilo, né? E construir instrumentos com as crianças, como elas adoram fazer com arroz, com feijão, né? Fazer chocalhinhos com coisinhas de Yakult, ou outros potinhos, ou com potinhos de vidro, fazem outros sons, né? Fazer uma orquestrinha, né? Então, vamos ver os sons dos tupperwares, os sons das panelas, e poder brincar um pouquinho com fazer essa jornada musical pela casa também é bem divertido. Eu tenho uma amiga querida que ela é contadora de história e ela está fazendo uma coisa linda. Ela põe as crianças para sonorizar as histórias, né? Os filhos dela. Então, agora ela está postando os vídeos, mas assim, a princípio ela começou ela mesma, né? Então, ela conta as histórias, estava no momento de contar as histórias para os filhos e com o material que ela tinha em casa, sementinhas, coisinhas, os filhos sonorizavam. Então, cada um era um personagem, tinha um som diferente, né? E essas histórias sonorizadas também é uma coisa muito legal para fazer com as crianças. A última, Thalita, prometo, já estamos às 8 horas. Ela faz... Espera um pouquinho aqui. A Jéssica faz a seguinte pergunta. Você poderia falar um pouco sobre os efeitos de intervalos musicais nas crianças de maneira bem resumida? E ela faz risadinhas atrás. Eu tenho até as risadinhas. Eu acho que eu não consigo fazer uma coisa tão resumida e também eu acho que eu não teria tanto conhecimento para fazer isso, né? Então, de fazer exatamente o que significa cada intervalo musical, ou o que isso vai reverberar e o que isso seria indicado dentro da pedagogia Waldorf para cada época, né, ou para cada momento. Agora, uma coisa eu falo, com toda certeza, né, ainda mais para educadores, se a gente consegue ter uma boa relação com a música e se a gente consegue ter uma boa relação saudável com a nossa voz, cuidar da nossa voz, né, a gente vai no dentista, mas não vai no otorrino ver as pregas vocais, sendo que a voz é a ferramenta de trabalho, né, então cuidar dessa voz, da qualidade de som, e a qualidade de som que fala, a qualidade de som que canta, né? Então, eu acho que, independente de qualquer teoria, se você tem uma voz afinada, que você tem domínio sobre ela, que você sabe usar, você pode fazer qualquer coisa, né? Porque eu acho que o principal é essa qualidade e esse modelo que as crianças vão ter, né? Então, eu acho isso muito, muito, muito importante. Ok, Thalita. Eu acho que nós estamos chegando ao final. Eles estão pedindo uma música, e eu concordo. É lógico. Tá bom. A gente começou com as janelas, o que pode ser? Tá. Ó, Maria do Carmo, para você. A minha queridinha.
Era um retrô de palavras que eu alinhavava pra tu sorrir. Amor, botões caseados, juntava os dois lados da roupa que eu fiz pra ti. Eram retalhos e rimas, viés que a poesia me fez seduzir. E eram tantas as cores na dança dos panos que até meu dedal perdi. Era um sonho e eu via entrelaçada a minha vida inteira ali. Toda costurada tua. Muito obrigada, Tharita. Tem gente falando que ama essa música. Essa música é parceria minha com Zé Modesto, é um compositor aqui de São Paulo também. Então, acho que nós agradecemos muito a sua participação e também a participação de todos que estiveram presentes, de Lisboa até a Bahia, São Paulo e outras localidades. Agradecemos muito a todos e já gostaríamos de anunciar que semana que vem teremos o Reinaldo Nascimento trazendo o assunto da pedagogia de emergência. Então, boa noite a todos, muito obrigada, Tharita, e até a semana que vem. Obrigada, Melanie, obrigada a todo mundo, eu me senti acolhida e, enfim, espero que a gente tenha aberto um espaço de discussão. Eu sei que ficou muita coisa, né, para conversar num espaço tão pequenininho, mas, enfim, eu estou disponível se vocês quiserem me procurar nas redes sociais, né, enfim, e continuar a conversa e me trazer perguntas, eu vou ficar feliz em responder. Muito obrigada.